Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, animados? Estamos na reta final. Hoje vamos dar início à nossa primeira aula do quarto bimestre, ok? Então, apostila em mãos, módulo 4. Vamos ver um sumário contendo o que vamos estudar ao longo desse bimestre. Então, a gente vai, a princípio, falar sobre ângulos. Como vocês sabem, né, é uma matéria que já vimos no passado, né, no sexto ano, talvez no quinto ano. Então, muito importante o conjuntinho de réguas, tá? Transferidor principalmente. Então, quem ainda não tem, é importante providenciar para as próximas aulas, ok? Além de ângulos, a gente vai falar sobre polígonos, circunferências e simetria. E finalizando, vamos falar sobre medidas de energia e de temperatura, capítulo 10, 11 e 12, ok? Então, hoje vamos falar sobre ângulos. Então, a título de curiosidade, acompanhe esse textinho introdutório. A Torre de Pisa, na Itália, é conhecida em todo o mundo por sua inclinação, que se deve ao fato de ser alta e de estar localizada sobre um terreno argiloso e instável. Ao final de sua construção, a inclinação era de pouco mais de 1 grau. Na década de 1990, chegou a ter 5,5 graus, quando foram tomadas algumas medidas para diminuir essa inclinação. Então, essa torre é muito conhecida e famosa, né, justamente por ela não ter ali um ângulo reto, né, de 90 graus. Olha que interessante. É um atrativo turístico lá na Itália. Observe, olha, que ela tem essa inclinação. Se você colocasse aqui uma régua, você ia ver que existe um ângulo aqui, tá? Então, tendo em vista, né, essa questão do ângulo, vamos aprofundar mais esse assunto. Então, apostila, página 102. A professora de matemática levou para a sala de aula um leque para representar alguns giros em torno de um ponto fixo. Veja alguns giros que ela representou com esse objeto. Então, observe as aberturas que ela fez aqui. Como vocês podem ver, né, esse leque, se aberto ao todo, se assemelha, né, com uma circunferência 180 graus. E aí aqui ela fez, olha, 4 demonstrações de aberturas que estão relacionadas à ideia de ângulo. Então, nesse primeiro trecho, equivale a 1/4 de volta, né, que a gente sabe que é igual ao ângulo reto de 90 graus. Quando ela abriu assim, a gente tem uma meia volta, ou seja, aquele ângulo de 180 graus, a metade de uma circunferência. Aí aqui ela abriu um pouco mais do que 180 graus, 3/4 de volta. E para finalizar, ela fez uma volta completa, 360 graus, tá? Dando sequência, olha a importância dos ângulos e como ele está presente em nosso dia a dia, né? Então, observe outras situações em que a ideia de ângulo está presente. Em regiões frias, o formato dos telhados das casas em ângulos menores ajuda a evitar o acúmulo de neve. Então, não é à toa, né, que os telhados, né, em regiões frias têm justamente essa inclinação, ok? Olha outro exemplo. A medida do ângulo de inclinação em rampas de acesso determina maior ou menor esforço para a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. Então, novamente, não é à toa que essas rampinhas têm esse ângulo, ok? Então, observe aqui o box informativo de resumo. O ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas. Opa, vocês lembram o que significa semirreta? Semirreta era uma reta que passa por um ponto, que normalmente é a origem, tá? Mas ela tem direção, mas ela não tem fim, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a semirreta A e essa é a semirreta B. E o ângulo, ele é formado justamente por duas semirretas de mesma origem. Tá vendo? Ó? Essas duas semirretas passam pelo vértice designado por esse pontinho, tá bom? Veja ao lado os elementos de um ângulo. Então, eu tenho o vértice, tá? Que é o zero, a origem das semirretas. Os lados, né? A semirreta, ó, 0A e 0B. Início e passando pelo ponto A e passando pelo ponto B, tá? Lados, acabamos de mencionar, e podemos indicar os ângulos. Então, observe a classificação. Você pode colocar, sempre tem que ter aqui o chapéuzinho, o acento circunflexo, tá? Demonstrando que ele é a origem.
Então, eu tenho aqui a referência, tá? E agora, vamos falar sobre a importância do transferidor. A gente tem o transferidor de 180 graus, né? Que é esse aqui, meia circunferência, e o transferidor de 360 graus. Uma das unidades de medida que usamos para expressar a medida de ângulo é o grau. 1 grau corresponde à medida do ângulo de cada uma das partes obtidas ao dividirmos um círculo em 360 partes iguais. Então, olha, o transferidor é o instrumento usado, né, como sabemos, para medir ângulos. E, então, cada um desses tracejadinhos aqui equivale a 1 grau. E como que a gente mede? Vocês lembram como a gente faz a construção de um ângulo? Acompanhe aqui na imagem. Para medir um ângulo com o transferidor, posicionamos seu centro sobre o vértice com a linha de fé sobre um dos lados do ângulo. Então, observe aqui que eu tenho duas semirretas. Obrigatoriamente o transferidor, né? Uma das retas tem que passar pela linha de fé, ó, que é essa linha aqui. E, é claro, né, o vértice, a origem, tem que estar bem delimitado junto com o centro do transferidor, tá? Dessa forma, a medida do ângulo AOB é de 65 graus, que observe que a minha origem está aqui, a partir de 0 graus até aqui 65 graus, tá? E é claro, né, que de acordo com a sua medida, a gente também pode estar classificando esses ângulos como agudo, reto, obtuso ou raso. Vocês lembram dessa classificação? Vamos relembrar. O ângulo agudo é quando a medida é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Então, toda vez que eu tiver um ângulo menor do que 90 graus, ângulo reto. O ângulo reto, quando a medida é igual a 90 graus, tá? Ângulo obtuso, quando a medida é maior do que 90 graus e menor do que 180, tá? É um pouquinho mais do que 90 graus, entretanto, inferior a 180 graus. E, por fim, ângulo raso, quando a medida é igual a 180 graus. E o ângulo reto, né, a gente pode representar por essa simbologia. Agora, para finalizar, observe como podemos construir um ângulo, por exemplo, de 48 graus usando o transferidor. A primeira coisa é você traçar a primeira semirreta, né? Então, com uma régua, traçamos um dos lados do ângulo e marcamos o ponto zero, né, que indica o vértice do ângulo. Depois, posicionamos o centro do transferidor, né, no ponto de origem, alinhando o lado com a linha de fé, marcamos o ponto C correspondente à indicação de 48 graus. Então, você coloca aqui exatamente a linha de fé, pela semirreta que você acabou de fazer, colocando o centro do transferidor na sua origem, e aí basta observar na régua aonde está o ângulo de 48 graus, faz uma marcação, uma bolinha, daí você vem, tira o transferidor, né, e com uma régua traçamos o outro lado do ângulo, partindo do ponto zero e passando pelo ponto C, ok? Então, a partir de agora, a gente vai praticar bastante por meio das atividades. E é isso, pessoal. Por hoje é só. As atividades se iniciam na página 105. Ótimo dia de estudos e até a próxima!